Olá, alunos! A aula de hoje eu vou explicar um pouquinho dos monômios e como a gente resolve a operação entre eles. A gente viu lá nos vídeos da Centro de Mídia alguns resuminhos, eu só vou relembrar para a gente poder fazer a correção dos exercícios, tá? O primeiro, o que é um monômio? Monômio é toda expressão algébrica, ou seja, que tem letras, determinado por um número real e uma variável. A variável, no caso, é a letra. Cuidado que o monômio, ele tem que estar escrito entre operações de multiplicação. Às vezes vem aparecendo como fração, que é uma divisão, mas a fração ela também multiplica com a letra, tá? Cuidado para vocês não se confundirem. Então, por exemplo, eu tenho 3x, que é 3 vezes x, o 45 vezes a vezes o d ao cubo. O que é esse d ao cubo mesmo? Significa que a letra d ela está se multiplicando 3 vezes. Eu poderia escrever também 45 vezes a vezes d vezes d vezes d. Mas quando a gente tem uma multiplicação se repetindo, a gente usa o expoente. A mesma coisa acontece aqui. Só que nesse caso aqui, o número 3 e o número 45 estavam na frente. O número 9 está aqui no final, mas não muda, tá? B ao quadrado vezes A vezes 9. Esses números que estão se multiplicando, a gente chama eles de coeficiente. Então, todo número que multiplica com a letra é o coeficiente. Cuidado para não se confundir com o expoente. Como eu disse, o expoente ele não está multiplicando com a letra. Ele está indicando que a letra está se multiplicando 3 vezes. Tudo bem? Nesse caso aqui. E a parte onde nós temos as letras é chamado de parte literal. Literal de letra. Então, são as nossas incógnitas. Bom, aí a gente tem, através das letras, as semelhanças. Eu tenho dois monômios que podem ser semelhantes. O que é a semelhança entre esses dois monômios? É quando as letras aqui são exatamente iguais. Não pode ser nada diferente, tá? Se uma delas tiver d ao cubo e o a, para que seja semelhante, tem que ter d ao cubo e o a. Não importa o número da frente também. Aqui pode ser totalmente diferente. Posso usar o número negativo, posso usar decimal, posso usar fração. Não importa. O que importa é a letra. Aí, olhando meus exemplos aqui, vamos conferir se na coluna 1, os monômios que estão aqui são semelhantes na coluna 2. 3x é igual ou semelhante a 3x ao quadrado? Aqui eu tenho um único x. Nessa eu tenho x ao quadrado. Significa que o x está se repetindo duas vezes. Ou seja, se ele está se repetindo duas vezes, a parte literal não é igual. Ou seja, ele não é semelhante. Aí vamos para a próxima aqui. O a é igual ao a ao cubo? E o d ao cubo é igual ao d? Será que as letras estão exatamente iguais? Só pelo fato do expoente estar em letras diferentes, a parte literal já não está igual. Porque aqui eu tenho 3D, nesse eu só tenho 1. Aqui eu tenho 3 As, aqui eu só tenho 1. Então, não é igual. E a última? A última eu tenho b ao quadrado, tenho a, eu tenho a. A ordem está diferente. Aqui primeiro o coeficiente está no final, nessa o coeficiente está no começo, não importa. Até porque o coeficiente nem precisa ser igual. E a letra B aparece primeiro e depois aparece a letra A. Não importa se está trocado aqui também. Importante é que na quantidade de letras elas são a mesma e são as mesmas letras que aparecem no segundo monômio, bem? Então, essa sim é semelhante. Deu para entender a semelhança? A gente vai precisar muito dessa semelhança para fazer as operações, porque quando eu somo ou subtraio, eu só posso fazer isso se eles forem semelhantes. Se caso forem diferentes, a gente não consegue fazer essa operação. Bom, aí o que eu faço na operação de soma e subtração? Se eles forem semelhantes, o coeficiente, o número aqui da frente, ele vai fazer a operação. Já a letra vai se manter. Então, primeiro, vamos conferir. São semelhantes. Eu vou somar os coeficientes, porque é uma operação de soma.
que vai dar 8. E mantém-se a letra x. Pronto, 3x mais 5x vai dar 8x. Olha no de baixo. Vamos conferir primeiro. São semelhantes. AD, DA, não importa a ordem, mas são semelhantes. E AD, todos eles são semelhantes. Então, a gente vai somar somente o coeficiente. Se eu quiser, eu já posso até repetir aqui o AD, porque eu sei que no final vai se manter a mesma letra, tá? Então, 18 menos 5, 13. Mas, ué, cadê o número daqui da frente? Eu tenho, toda vez que eu tiver somente a letra, eu tenho 1 AD. Eu não preciso pôr o 1, porque o 1 é um número neutro na multiplicação. Como a gente está multiplicando a letra pelo número, uma vezes qualquer coisa é ele mesmo. Então, esse 1 é desnecessário. Mas a gente tem que lembrar que tem 1 aqui na frente, mesmo que ele esteja oculto. Então, tinha dado 13, mais 1 vai dar 14. Bom, vamos para a de baixo. A de baixo são todas semelhantes. Eu tenho AB ao quadrado, AB ao quadrado, eu tenho 3A. Opa, o 3A não é semelhante. E agora, o que a gente faz? Bom, eu somo esses dois que estão somando, que tem uma operação de mais, e o 3A, simplesmente eu vou reescrever, não dá para somar. Ele vai voltar a aparecer no resultado. Então, vai ficar 9 mais 4, 13, AB ao quadrado. E o 3A que a gente não conseguiu somar, a gente repete na resposta. É isso. Agora, na multiplicação e na divisão, eu não preciso que eles sejam semelhantes. Não tem essa semelhança entre eles, tá? A única coisa que a gente tem que lembrar é da propriedade da potência. Tudo bem? A única coisa que a gente já viu lá no primeiro bimestre, que a gente vai utilizar aqui, é a propriedade da potência. Então, quando a gente for multiplicar, eu vou multiplicar a parte do coeficiente por ele mesmo, então vai ficar 3 vezes 5. E a letra com a letra. Lembra da propriedade da potência? Se não lembra, eu vou dar um pequeno resuminho aqui. Qual era a propriedade da potência? Na multiplicação de bases iguais, no caso a base ali é o x, a gente soma os expoentes. Não tem nada de expoente, vale 1. Então, vai ficar x, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. X ao quadrado mais x aqui que tem 1, então vai ficar x elevado a 3. Tudo bem? Por exemplo, nessa, eu tenho a multiplicação, multiplico primeiro os coeficientes. 5 vezes 2 vai dar 10. Mas, opa, cuidado para não esquecer uma coisa, hein? Esse 2 é negativo, então a gente vai ter que fazer a regra adicional. Menos com mais do 5 vai dar menos. Agora, vamos multiplicar nossas letras. O A não tem nenhum outro A para multiplicar, então ele vai se manter igual. Já o D com o D, a gente vai ter que repetir duas vezes, ou seja, o expoente vai ficar 2. E o último? O último é divisão. Não muda nada, tá? Poderia ter sido em forma de fração. A gente vai continuar usando as propriedades. Eu faço a operação com os coeficientes. 9 por 3 dá 3. E aí eu vou fazer a subtração. Agora a gente não soma mais o expoente, a gente subtrai. Então, primeiro, eu vou começar pelo A. A elevado a 5 e A elevado a 3. Subtrai os expoentes, 5 menos 3 vai dar A elevado a 2. Agora, a gente vai fazer o B. O B aqui está elevado ao quadrado e esse B não tem expoente, então vale 1. Então, vai ficar B, 2 menos 1 vai dar 1. Não precisa pôr o expoente 1, tá? Se pôr, tá errado? Não, mas não é necessário. Bem? E se por acaso eles forem iguais? Na hora da divisão, se eu tivesse b ao quadrado dividido por b ao quadrado, eu posso colocar b elevado a zero, porque subtrai dá zero, né? 2 menos 2, ou eu nem preciso pôr, tá? Eu posso deixar em branco. Aí a gente usa aquele cortar, que não é bem cortar, a gente está dividindo.
para a gente tirar a letra, tá bom? Bom, agora vamos para os exercícios, né? Primeiro exercício lá da nossa lista de exercício era para indicar o coeficiente desse monômio, 4x y elevado a 7. Bom, a gente viu que o coeficiente é o número que está se multiplicando aqui. O número que está se multiplicando é o 4. Então, a resposta correta seria 4. Agora, no de baixo, a gente tem menos 3x elevado a 5, y elevado ao quadrado. De novo, o coeficiente é o número que está se multiplicando aí. No caso, eu tenho o menos 3 se multiplicando. Então, o menos 3 é o nosso coeficiente, tá? A resposta correta seria a última aqui. Na de baixo agora, era para perguntar sobre os semelhantes. Então, em cada um deles, eu tinha que achar quais das alternativas os monômios eram semelhantes. Na primeira, o x está ao quadrado aqui não está ao quadrado, já sei que não é, tá? Na segunda aqui, eu tenho BA e AB. Não importa a ordem, lembra que não importa a ordem? Então, essa é a nossa semelhança. Vamos para de baixo agora. Eu tenho x e y elevado ao cubo, cada um deles está diferente, então não é a nossa correta. Aqui o a não tem expoente, nessa tem. O a aqui tá sem expoente e nessa tem. Então, só sobrou a nossa última alternativa, onde o q, nos dois, tem o 14 como expoente. Então, o nosso correto aqui é a última. Agora vamos para as duas, onde estava somando ou subtraindo nossos monômios. Na soma aqui dos monômios, todos eles são semelhantes, então, como você pode ver, só tem uma resposta, tem um A. E aí, na hora que a gente soma, vai se manter nosso A ao quadrado. Então, se eu quiser, já posso até por aqui, ó, A ao quadrado, ele vai se manter. Agora, qual vai ser o valor do coeficiente? Vamos somar, então, o 2A, o 2, com o 5, com o menos 3. 2 mais 5 dá 7. Menos 3 dá 4. Pronto, 4A elevado ao quadrado. Então, a nossa alternativa correta era essa. Agora, vamos aqui para a segunda. Era 35D menos 13D mais 7D. Todos eles são D. Então, já sabe que na hora da soma, o resultado vai aparecer aqui, vai ser um D. 35 menos 13 vai dar 22. 22 mais 7 dá 29, que é a primeira aqui. Vamos para a próxima. Mas antes, deixa um comentário com o seu número e a turma que você está para ganhar aquele pontinho extra, tá? Aqui mesmo nos comentários aqui embaixo. Não precisa enviar pelo Messenger. Vamos para a próxima. Já nessa, a gente vai resolver pela multiplicação. Lembra de utilizar as propriedades da potência, tá? 2 vezes 5, multiplica normal, vai dar 10. A ao quadrado vezes A, a gente vai somar os expoentes. Ali eu tenho 2 com 1 do outro lado, A ao cubo. B e B vai somar um expoente de cada um, B ao quadrado. Já na de baixo, eu já vou colocar a resposta de cima, tá? Eu tenho regra de sinal, tenho um número negativo, menos 3 vezes 2, menos com mais dá negativo. E aí a gente coloca lá 3 vezes 2, dá 6. O x não tem nenhum outro x do outro lado, então a gente vai repetir. E o y, 4 vezes, 3 desse lado e uma dessa. Bem, então vamos para a resposta. O de cima foi a terceira aqui. O de baixo é a primeira alternativa. Agora as duas últimas que eram de divisão.
Lembra que na divisão a gente subtrai os expoentes. Então, eu vou dividir normal, aqui o meu valor. 12 por 4 dá 3. E x, eu tenho 3. Quando eu tenho x elevado ao cubo menos 1, vai dar x elevado ao quadrado. Já na letra de baixo, eu tenho... Quando não tem nada, lembra que vale 1, né? Aqui vale 1. Então, se eu tenho 3 dividido por 1, vai dar 3. O k era um 5, tira um 3, fica k ao quadrado. Então, aqui vai ficar k ao quadrado, 3k ao quadrado. E aqui vai ficar 3x ao quadrado. E aí, alguma dúvida na aula de hoje? Acho que esses exercícios foram simples, mas a gente vai usar bastante nas próximas aulas, que a partir de agora a gente vai começar a resolver toda a nossa equaçãozinha de primeiro grau, os gráficos, e vai precisar dessas operações. Se vocês não entenderam, pergunte para que a gente consiga resolver os próximos exercícios, tá bom? Boa aula para vocês, qualquer dúvida, é só me chamar.